Mais um bloco do Minutas em Minutos no EPROC, o meme. Penúltimo tema, estamos quase encerrando. As informações aí primordiais para o trabalho, para trabalhar com minutas no EPROC, essas informações estão chegando ao fim. Vamos para o tema número 10, faixa de preferências de minutas, eventos, contexto. Vamos falar da faixinha de preferências. Nesse bloco eu irei para o EPROC. E aqui estou no EPROC no modo noturno ou no seu tema escuro ou de alto contraste, porque vejam que ele está na cor escura. A faixinha de preferências está com uma cor diferente, porque geralmente ela é essa faixinha bonitinha, azul, verde, vermelha, e no tema escuro ela muda de cor. Esta é a faixa de preferências. Nós já falamos de preferências nos vídeos anteriores. Então nós falaremos de utilidade, criação, o uso, seja no painel, na verdade que é no painel mesmo de preferências que é possível utilizar, ou por meio de faixa, e vamos falar do gerenciamento de preferências. Então vou voltar aqui para o EPROC, estou aqui na faixa de preferências. Para que criar preferências? Para agilizar o trabalho, para facilitar a vida do usuário, para ganhar tempo, para aumentar a produtividade. Esses são os argumentos aí em favor das preferências. Como eu já disse em outros momentos, preferências são tarefas que nós fazemos com frequência e o sistema agiliza a nossa vida entregando essas tarefas praticamente prontas. Preferências também são formulários preenchidos do EPROC. À medida que nós criamos preferências, nós alimentamos esses quadradinhos com as preferências que nós criamos. Aqui estão as preferências de texto que eu já criei e trabalho no EPROC. Veja que elas formam um bocadinho de preferências. Então são todos os textos que eu utilizo com muita frequência e eles já estão aí ou prontos ou praticamente prontos para uso aqui no meu painel de preferências. À medida que nós alimentamos as nossas preferências, nós vamos formando um painel de preferências. Aqui está o meu painel de preferências com texto de preferências com minutas. Quando nós trabalhamos com preferências, na hora de produzir textos, nós tendemos a utilizar um pouco menos a faixa de minutas que eu já apresentei, e nós tendemos a trabalhar mais com esse botão ou trabalhar lá na tela nova minuta com as preferências. Então é natural que a gente aperte menos o botão minutar e aperte mais o botão das preferências. Mas eu cheguei numa situação que eu tenho tanta preferência que eu já alimentei tanto o meu painel, que hoje quando eu vou trabalhar com preferências, eu já tenho trabalhado com as preferências de uma outra forma. Quem tem poucas, vale a pena usar o painel. Quem já possui muitas preferências, acontece o seguinte fenômeno. Quando eu vou produzir uma minuta hoje, eu já tenho tantas que eu não utilizo mais o botão preferências aqui. Como que eu faço? Lá na tela minuta nova, eu estou aqui na tela nova minuta, e na tela nova minuta eu venho aqui na faixa aqui do topo, eu estou aqui na faixa de preferências e aqui eu seleciono ou digito a preferência que eu desejo. Veja que aqui está outra forma de exibição de todas as minutas que eu trabalho com frequência. Veja que já se formou um verdadeiro cardápio aqui de minutas
já se formou um verdadeiro cardápio de minutas que eu trabalho, que eu utilizo aqui no EPROC. Você que trabalha com muitas minutas e muitas das preferências, provavelmente o seu trabalho vai se deslocar para essa faixa inicial, onde você vai escolher uma minuta dentre a lista, vai acionar uma preferência aqui em cima, e quando você aciona a preferência, quando você aciona uma preferência, por exemplo, de certidão em branco, quando você aciona uma preferência, veja que o formulário todo será preenchido. Então essas são duas formas de se trabalhar aí com preferências, tanto na tela nova minuta, na faixa de preferências, quanto aqui na tela consulta processual, detalhes do processo, na simpática faixinha de preferências de texto, que é essa primeira que fica ao lado do minutar. Então você pode acionar sua preferência tanto nessa faixa, quanto pode acionar a preferência aqui na primeira faixinha da tela nova minuta. Em outro vídeo eu já expliquei como criar uma preferência. O usuário, depois de preencher todo o formulário, depois que o usuário preenche todo esse formulário que já foi abordado em outro momento, antes do usuário clicar em salvar e sair, ou apenas salvar, antes do dedinho nervoso clicar nesses dois botões, ele se dirige ao topo da tela, e vem aqui em salvar nova preferência, e quando ele clicar no salvar nova preferência, vai aparecer um mini formulário de nova preferência, e aí o usuário cria a sua preferência marcando o botão ação preferencial. Então já foi demonstrado o processo de criação de preferência. E o usuário, além de criar uma nova preferência, ele pode atualizar a preferência se ele realizar modificações no corpo do formulário. Então o usuário preenche o formulário uma primeira vez, cria uma preferência. Depois ele modifica esse formulário, ele atualiza a preferência. Por fim, nessa tela, eu demonstrei como utilizar uma preferência, como criar uma preferência e, por fim, como gerenciar uma preferência. Depois que o usuário cria várias preferências, como é o meu caso, eu criei várias preferências de textos que eu utilizo com muita frequência no meu trabalho. Depois que eu crio o meu acervo de preferências, o usuário ele vem aqui nesse bonequinho, e nesse bonequinho é o ícone editar preferências. Quando o usuário clica em editar preferências, vai aparecer um painel de preferências, e aqui o usuário realiza a edição das suas preferências. Aqui é uma tela de edição de preferências. O usuário ele pode editar aquilo que ele já criou, ele pode realizar a edição por meio do lápis. Então ele pode realizar a edição por meio do lápis, ele vai alterar a preferência, ou ele pode clicar na lixeira e apagar uma preferência. E o usuário ainda pode desativar as preferências que ele selecionar aqui nesse quadradinho, ele pode desativar. E ainda existe um recurso interessante. Você não trabalha com preferências, mas você viu que o seu colega, que a sua colega trabalha com preferências e acha que o trabalho dela tem se desenvolvido de uma maneira mais rápida que a sua. Você pode criar as suas próprias, quanto você já pode importar os casos de sucesso. Você pode clicar no botão importar preferências e aqui você irá, entre aspas, copiar as preferências que o seu colega, que a sua colega utilizam. Então ainda é possível a importação
de importação de preferências de servidores e servidoras que trabalham, que as preferências deles se mostraram exitosas. É possível aí nessa tela de edição de preferências, é possível importar uma preferência, e aqui no ícone do lápis é possível fazer atualizações da sua preferência. Então, na tela nova minuta, nessa tela de nova minuta, aqui o usuário ele cria preferências no botão salvar nova preferência. Ele pode atualizar uma preferência à medida que ele atualiza o formulário, e ainda no bonequinho, no ícone editar preferências, ele pode desativar as selecionadas, ele pode importar preferências, e no lápis ele vai poder fazer correções ou atualizações em suas preferências. Então esse é o trabalho em torno das preferências aqui no eProc. Mais uma vez eu digo, preferência no eProc é vida, é ganho de tempo e aumento de produtividade. Não deixe as preferências aí de fora do seu trabalho, as preferências diminutas, aqueles textos que você trabalha sempre, aqueles modelos que fazem parte do seu trabalho. Engatilhe uma base de modelos bem organizada com preferências e você vai ver o seu trabalho multiplicar em resultados. Então, eu termino de falar de preferências aqui nesse bloco. Até o próximo e último. Até lá!